Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início então à nossa mensagem nesta noite. Eu sou o pastor Isaac, pastor da Igreja Batista Bortolândia, aqui em São Paulo, na rua Jalpaci 522. Devido ao decreto estadual, como os irmãos já sabem, demais cooperadores, estamos impedidos de nos reunir no templo, né? Com uma quantidade que pode ser considerada aglomeração. Portanto, estou aqui transmitindo a mensagem do Senhor via internet, né? Pela nossa página aí no YouTube, também nós passaremos, e pelo Facebook. Então o Facebook que nós estamos fazendo ao vivo, e é claro, não estou usando máscara, mas já estou sozinho, com distanciamento, apenas um irmão aqui me ajudando na transmissão, mas todo mundo aqui usando de todos os protocolos de segurança, e que Deus possa nos abençoar. Vivemos um tempo difícil, os irmãos sabem disso. Essa semana eu perdi alguns amigos, irmãos, né? É sabido de todo mundo que a situação não é brincadeira, a coisa é séria. Então aqui a minha orientação a você, meu irmão, cooperador: se proteja, use máscara, use álcool em gel, faça todos os protocolos de segurança, porque essa enfermidade tem de fato ceifado a vida de muitos irmãos e também de muitos amigos e parentes nossos. Então tenha todo o cuidado. Nem por isso a igreja pode deixar de estar proclamando o Evangelho, nem que seja por essa via que estamos usando agora. Estamos em comunhão aqui, mesmo à distância, estamos em comunhão e em sintonia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu quero passar nesse momento a trazer uma mensagem para a edificação da sua vida, da minha vida, da Igreja do Senhor Jesus e todos aqueles que vão nos acompanhar nessa transmissão. É muito interessante o que diz o escritor no 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Isso é muito importante nesse tempo difícil que nós vivemos. Então nós vamos nessa noite também orar. Eu quero dar início a esta palavra orando ao Senhor, para que o Senhor possa, conforme a sua santa e bendita palavra, agir em nosso favor, nos ajudar, nos abençoar, tá bom? Feche os seus olhos aí em sua casa, que nós vamos orar neste momento. Pai de amor, nós queremos agradecer, apesar de todas as dificuldades que temos passado, todo o sofrimento do povo, nós continuamos crendo no Senhor, pedindo ao Senhor as mais ricas bênçãos dos céus, pedindo ao Senhor proteção, pedindo ao Senhor livramento. Queremos que o Senhor possa continuar nos dando tudo o que é necessário para que possamos viver de uma maneira que agrade ao Senhor, nos dando então aquilo que precisamos materialmente e muito mais aquilo que necessitamos espiritualmente. Abençoa o teu povo espalhado por todas as nações. Abençoa esta igreja, ó Deus, nossos irmãos da Igreja Batista Bortolândia, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Visita cada lar neste momento, visita cada família desta igreja. Continua, Senhor Deus, nos dando escape. Abençoa aqueles que estão enfermos, para que em breve possam, ó Deus, testemunhar do amor e da ação, da providência do Senhor. Venha estar visitando aquele que não tem agora, neste momento, aquilo que necessita, o mantimento, pão de cada dia, para que o Senhor possa levantar pessoas, irmãos, para socorrê-los. Muito obrigado por tudo. Fala conosco nessa noite através da tua santa e bendita palavra. Nos dá graça através dessa palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que cada um de nós possamos colocar em prática tudo aquilo que iremos ouvir nessa noite através da tua palavra. Nos abençoa, é minha oração, grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Olha só, estamos continuando na carta aos Colossenses. Nós estamos falando, dentro de um tema específico, o bem-estar espiritual do cristão na carta aos Colossenses. Nesta noite, meus queridos, dia 21 de março de 2021, eu quero falar sobre um personagem chamado Epáfras,
Epáfras, um crente exemplar. Já estamos finalizando então nessa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 4, versículo 12 e 13. Eu vou guardar um instante para que os irmãos possam abrir as suas Bíblias, os seus celulares, para que possamos, então, juntamente comigo aqui, com o Espírito Santo agindo, poder ler esse texto e aprendermos dentro desse texto, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossenses 4, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre trabalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dou dele testemunho, diz Paulo, de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Que o Senhor nos abençoe nesta palavra. Epáfras, um crente exemplar. Que o Senhor fale profundamente ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Chegamos então no final da carta aos Colossenses, destacando a vida de um crente que, segundo o apóstolo Paulo, foi exemplar. O apóstolo Paulo, elogiando alguns crentes lá do Vale do Lico, lá na Ásia, destaca a vida desse personagem chamado Epáfras, que numa tradução simples é bonito. Epáfras foi o portador da carta aos Colossenses, destacando a vida então deste homem, e muito mais que isso, ele foi um exemplo a ser seguido pela igreja. Epáfras era um crente com virtudes indispensáveis para aqueles que desejam ser crentes verdadeiros discípulos de Jesus. Em poucas palavras, então, Paulo descreve Epáfras como um crente que deveria ser imitado. Vejamos algumas virtudes de Epáfras que Paulo nos diz que deveríamos imitar. Primeiro, Epáfras era um crente de oração. Versículo 12, a parte A. Ele está sempre trabalhando por vocês em oração, diz o texto. Epáfras era um crente exemplar. Epáfras, meus irmãos, sabia que a oração era o motor que fazia as coisas acontecerem. Epáfras não se destacou apenas como fundador das igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, mas principalmente por ser um homem de oração. Epáfras era um homem de oração. Quando se ausentava da igreja por algum motivo, ele orava constantemente, diz o texto, pela igreja, pelos irmãos. Orava por cada irmão das igrejas que havia ali organizado. Epáfras era um organizador, meus irmãos, organizador da igreja do Senhor. Ele organizou também a igreja de Laodiceia. Ele orava intensamente a ponto de angustiar-se por conta dos desvios de alguns irmãos. Ele, Epáfras, ficava angustiado. Fica claro que o apóstolo Paulo, ao elogiar Epáfras, quer ensinar às igrejas a necessidade, meus queridos irmãos, a necessidade de intercedermos uns pelos outros. É na oração que movemos o coração de Deus. Epáfras, então, diz o apóstolo Paulo, está trabalhando em oração por nós. Epáfras era aquele que orava intensamente e nos ensina a orarmos intensamente. Epáfras orava intensamente a ponto de angustiar-se por causa dos desvios doutrinários da igreja. Epáfras ensina então à igreja esta necessidade de intercessão, de oração. Os tempos que nós vivemos são tempos esses
de necessidade muito mais de oração, conforme o escritor aos Crônicas. É tempo de oração, é tempo de humilharmos diante de Deus. Quantos queridos você perdeu? Quantos amigos você perdeu nesse tempo? É tempo de oração, é tempo de intercessão, e é na oração, meus queridos, que movemos o coração de Deus. É na oração que nós movemos o coração de Deus. É na oração que movemos o céu. A primeira lição que nós aprendemos aqui, olhando para a vida de Epáfras e sabendo que é por causa disso que ele era feliz, essa questão da oração. Ele orava intensamente pela igreja, ele orava uns pelos outros. O escritor aos Crônicas diz: vocês devem orar uns pelos outros. Paulo diz também que Epáfras era um crente maduro. Segundo, Epáfras era um crente maduro. Veja lá o versículo 12, a parte B do versículo. Epáfras, que é um de vocês, diz o texto, e ele continua: pessoas maduras. Aí Paulo está dizendo que a igreja de Colossos havia ali pessoas maduras, e de que Epáfras era como eles, ou seja, Epáfras maduro. O que é ter maturidade? Maturidade, meus queridos, é ser equilibrado em todas as circunstâncias. É ser equilibrado em todas as circunstâncias. É saber lidar com as diversas situações sem perder a razão. É ter a capacidade de absorver tudo e resolver cada problema com sensatez. Epáfras era um crente experiente e respeitado por todos aqueles que desejavam viver um cristianismo autêntico. Maturidade tem a ver com comportamentos humanos. Preste atenção, maturidade tem a ver com comportamentos humanos. Ou seja, educação, por exemplo, é um comportamento humano. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, agradecer, pedir por favor, desculpar-se, esperar o outro ao terminar de falar, não gritar em uma discussão, são essenciais para uma boa convivência. Paulo está dizendo que isso é virtude de uma pessoa madura. Epáfras era assim. Que coisa importante. Humildade, por exemplo, é outra virtude de quem é maduro. Uma característica de quem é maduro. Ter a consciência de que não sabe tudo. Isto possibilita que ele expanda sua mente para aprender coisas novas. Reflexão. Antes de tomar qualquer atitude, você pensa sobre os prós e os contras. Antes de tomar qualquer atitude, isso é ter maturidade. E Epáfras agia assim, segundo Paulo. Afinal, Paulo diz que ele é igual, ele é igual àqueles irmãos nessa questão de ele ser uma pessoa que lidava com as coisas de maneira tranquila. Isso é ter maturidade. Maturidade não pode levar a pessoa a ser impulso. Nunca levou ninguém a lugar algum sendo assim, em nenhum tempo. Honestidade, por exemplo, é uma questão de maturidade. A mentira ou a ocultação dos fatos nada adianta. Contar a verdade é obrigatório para todos os relacionamentos de qualquer tipo, tanto na fase de construção quanto na fase de sustentação. Outra coisa que tem a ver com maturidade, que Paulo diz que Epáfras tinha, que nós temos que aprender, é a aceitação. Não é possível mudar o mundo sozinho, mas é possível transformar a si mesmo e a comunidade que está à sua volta com a ajuda da pessoa, ou de outra pessoa. O que Paulo está dizendo é que Epáfras não era apenas um homem de oração, mas Epáfras era um homem maduro, experiente. Epáfras tinha se tornado um exemplo à igreja por conta da sua maturidade. Às vezes falta maturidade nos crentes, experiência de vida.
saber lidar com certas situações. Isso é ter maturidade. E o apóstolo Paulo diz que Epáfras era um homem maduro, experiente, um homem que era um exemplo, então, à igreja de Colossos, de Herápolis, de Laodiceia, e é um exemplo para nós nesse tempo. Um homem maduro. São características de um crente verdadeiro que temos que ter em nós nesse tempo. Terceiro, meus queridos irmãos, Paulo diz que Epáfras era um crente convicto. Era um crente convicto. Olha só, continuando o texto, no versículo 12 de Colossenses 4, diz assim: Epáfras, que é um de vocês, Paulo cita sempre que ele é um de vocês, é como vocês, é como pessoas maduras e plenamente convictas. Olha o que diz o apóstolo Paulo, meu querido. Ele é um homem de oração, ele é um homem maduro, mas também ele é um crente convicto. Plenamente convicto. Paulo faz questão de colocar plenamente convicto. Por isso que Epáfras se tornou um modelo para nós e para a igreja de Colossos, Laodiceia e Herápolis. É outra virtude de Epáfras. É ter plena convicção. É saber quem ele é e qual era a sua missão como cristão. Nós precisamos disso. Paulo disse que Epáfras era um crente convicto, assim como a maioria da igreja era. Não tinha dúbio pensamento. A pessoa convicta não tem dúbio pensamento. Não duvidava da eficácia da cruz. Lembrando que o contexto que Paulo escreve essa carta era um contexto onde havia se levantado falsos mestres, falsos doutores, falsos professores, e que levantavam então dúvida acerca da veracidade da cruz, do sacrifício de Cristo. Mas Epáfras era um crente convicto, era um crente que não duvidava do sacrifício de Cristo na cruz, não desacreditava na doutrina de Jesus e dos apóstolos. Ralph Martin, um teólogo, diz que Paulo já demonstrou a essência divina reside totalmente em Cristo. A essência divina reside totalmente em Cristo, sem deixar sobrar nada. É assim Epáfras. Também Epáfras tinha forte oposição ao ensino das filosofias hereges. Quem tem convicção não dá ouvidos a filosofias hereges. Quem tem convicção, como Paulo Epáfras tinha, sempre combate os ensinos gnósticos e conceitos errôneos. Epáfras não dava ouvidos a vozes estranhas ao Evangelho. Vivemos um tempo onde parte da igreja dá ouvido a vozes estranhas ao Evangelho. O que Paulo está nos ensinando é que a felicidade de Epáfras, por isso que é uma carta da felicidade, a felicidade de Epáfras estava estritamente ligada a essa fidelidade, a essa convicção que ele tinha. Ao contrário, então, de vozes estranhas, Epáfras defendia a todo custo a doutrina da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para Epáfras e reforçar as nossas convicções no Evangelho vivo de Jesus. Que possamos, nesse tempo tão difícil, meus irmãos, ter convicção da nossa fé, convicção do Evangelho, convicção nas doutrinas bíblicas, convicção naquilo que os apóstolos disseram, naquilo que Jesus disse. Vivemos um tempo onde a fé tem se esfriado. As pessoas têm desistido do Evangelho, têm abandonado. Mas Paulo diz que a nossa felicidade, assim como Epáfras, dependia da oração, da maturidade, mas também, meus queridos, de firme convicção no Evangelho
de Jesus Cristo. Que possamos ser assim, como Epáfras foi. Mas a palavra de Deus, através da boca do apóstolo Paulo, também dá uma outra virtude, outra característica que nós devemos imitar na vida de Epáfras. Quarto, um crente que faz a vontade de Deus. Versículo 12, a parte final do versículo, a parte D, que diz assim: Epáfras, que é um de vocês, firmes em toda a vontade de Deus, lá no finalzinho. Firmes em toda vontade de Deus. Como a igreja era firme em toda a vontade de Deus, Epáfras também era firme em toda a vontade de Deus. Afinal, foi Epáfras que deu início àquela comunidade. Comunidade dos Colossenses, lá no Vale do Lírio. Meus irmãos, as informações que Paulo nos dá em relação a Epáfras é que ele era um crente que se preocupava em fazer aquilo que o Senhor falava. Epáfras se preocupava com isso. Epáfras se preocupava com a aprovação do Senhor. Preste atenção. Não importa, meus queridos irmãos ouvintes, não importa se fulano ou ciclano, como dizemos, faz a vontade de Deus ou não. O importante é você, é nós fazermos a vontade de Deus. Não importa o que eu estou fazendo, importa o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. O correto é viver como Epáfras viveu, fazendo a vontade do Senhor. Epáfras era um crente firme em fazer a vontade de Deus, desde Colossos fazer. Como é bom saber que Epáfras deixou um legado a nós, a igreja, de um homem crente que viveu intensamente dentro da vontade do Senhor. A obediência à vontade de Deus é o diferencial no viver prático, na espiritualidade sadia. Não pode ser uma noção especuladora de chegar a uma experiência mística sem objetivos reais. Nós devemos ser firmes na vontade do Senhor com toda a convicção. Epáfras sabia o ideal de Deus para a sua vida e da igreja, do que o mundo oferece da vontade do Senhor, diferente do que o mundo oferece. Era um crente que fazia a vontade de Deus e não aquilo que o mundo oferecia. O que nós temos que ser e fazer é como Epáfras fez: um servo fiel, um praticante do Evangelho, um homem que fazia a vontade do Senhor. Temos que imitar Epáfras como um homem que fazia a vontade do Senhor. Ele era um homem de oração, era um homem maduro, era um homem de convicções, mas também era um homem que se preocupava em fazer a vontade do Senhor. Mas tem o versículo 13 que Paulo nos traz uma informação importante acerca de Epáfras. Veja bem, um crente, e isso é muito importante para nós aprendermos nesse tempo, um crente participativo e esforçado. Versículo 13 agora, meus queridos. Dele, diz Paulo, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Olha a informação que o apóstolo Paulo nos passa aqui acerca da vida de Epáfras. O que podemos dizer desse homem de Deus que Paulo faz questão de descrever para a igreja? Um exemplo é de que ele é um crente esforçado, dedicado, participativo. Um crente que não media esforços para contribuir com o reino de Deus. Epáfras, diferentemente de muitos da igreja, trabalhava assiduamente para o crescimento da obra, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Era interessado em saber se a igreja estava no caminho da verdade ou não. Ele não ficava esperando alguém solicitá-lo para alguma coisa. Não.
ele se dedicava, ele mesmo fazia, era participativo. Contribuir com os trabalhos da igreja é um privilégio e não um sacrifício, como alguns acham. Aí está um modelo a ser seguido. Epáfras. Veja que Epáfras não trabalhava, não se esforçava para ser visto pelos homens, não se esforçava para receber elogios, mas para ser reconhecido tão somente por Deus, o seu Senhor. Era Epáfras assim. Epáfras, meus queridos, tinha prazer em fazer a obra de Deus. Que possamos olhar para Epáfras e desejar seguir seus passos de um servo esforçado e participativo no trabalho do rei. Meus queridos irmãos, não podemos esquecer disso. Epáfras é um homem participativo e dedicado e não ficava esperando elogios, porque ele sabia que o compromisso dele era com o Senhor e não com os homens. Nós não daremos contas na eternidade a homens, mas daremos contas a Deus. Epáfras sabia disso. É interessante como alguns da igreja só fazem as coisas quando são solicitados. Não, Epáfras era participativo. Ele antecipava uma necessidade. Ele não ficava dizendo para os irmãos que precisam fazer isso e aquilo, ele mesmo fazia. Isso é ser proativo, isso é ser participativo. Epáfras era assim. Aqui está um exemplo para nós seguirmos nesses tempos difíceis. Nós então chegamos à conclusão, olhando para esse personagem chamado Epáfras, que Paulo cita como alguém que ficou para a história, como alguém que deveria ser imitado. E a conclusão que nós chegamos para esse personagem de um crente exemplar, destacado pelo apóstolo Paulo, é que primeiro, meus irmãos, nós devemos ser crentes de oração. Talvez esse tempo de angústia que nós estamos passando, tempos difíceis que nós estamos passando, tenha sido um momento de a igreja se levantar para a oração. Não que Deus tenha feito tudo isso para que nós pudéssemos orar, mas é o tempo propício. Eu tenho certeza que você fazia tempo que não orava tanto como tem orado agora. Não é verdade? Temos orado constantemente, muito mais do que orávamos, porque o tempo é difícil, é duro, é penoso. A enfermidade está aí, meu irmão, assolando as pessoas, a igreja, o mundo inteiro. Nossos entes queridos, nossos amigos, muitos perderam a vida. É tempo de oração. É tempo de colocarmos as nossas mentes e o nosso coração em sintonia com o Senhor. Mesmo sem estarmos nos reunindo no templo, você, a igreja, é onde você está. Ore ao Senhor constantemente. Peça pelas famílias da igreja, peça pela sua vida, sua família. Peça livramento a Deus nesse tempo. Epáfras, é interessante a informação de Paulo. Epáfras, quando não estava em Colossos, orava intensamente por aqueles irmãos e pela igreja. Segundo, devemos ser crentes maduros. Precisamos amadurecer. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos viver uma vida cristã na prática. Olha que coisa interessante. Ser maduro é ser equilibrado, é ser controlado, é pensar antes de falar, antes de condenar, antes de qualquer coisa. Ser crente maduro, meus irmãos, é quando está o fogo pegando em algum ambiente, a pessoa chegar com água ou com aquilo que apaga e não jogar gasolina, como muitos têm feito nas igrejas. Isso é ter maturidade, isso é ter sensatez,
que nós possamos ser assim como Epáfras. Terceiro, nós devemos ser crentes convictos. Muitas pessoas, olha que coisa interessante, muitas pessoas, devido ao distanciamento da igreja, das reuniões do templo, abandonaram a fé. Muitas pessoas deixaram de acreditar. Muitas pessoas têm duvidado de Cristo, do seu sacrifício. Muitas pessoas têm perdido a esperança. Mas o que nós aprendemos hoje, olhando para Epáfras, é que nós devemos agora mesmo, agora que nós devemos ser mais convictos, mais cheios de fé, mais cheios de esperança. Quarto ponto que Paulo destaca na vida deste homem, para concluirmos, é que nós devemos ser crentes que fazem a vontade do Senhor. É preciso perceber que precisamos fazer a vontade do Senhor. Precisamos muitas vezes dar uma volta de 180 graus. É preciso olhar para trás e ver onde estamos errando, dar essa volta e voltar a fazer a vontade do Senhor. Lá em Apocalipse tem um texto que diz que nós devemos lembrar onde caímos. Lá em Apocalipse, lá no começo, se eu não me engano é 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às primeiras obras. É preciso muitas vezes voltar atrás, voltar um pouco e entrar nos trilhos fazendo a vontade do Senhor. O último que Paulo destaca na vida deste homem chamado Epáfras, que ficou para a história e como modelo para a igreja de todos os tempos, é que nós devemos ser crentes esforçados e participativos na obra do Senhor. Crentes esforçados e participativos na obra do Senhor. Meu querido irmão, é tempo de nos esforçarmos como igreja. É tempo de participarmos da obra do Senhor. É tempo de orarmos uns pelos outros. É tempo de ajuntar em espírito. Não podemos nos ajuntar agora, mas em espírito sim, nessa força, na força do Senhor, e orarmos intensamente uns pelos outros, clamarmos uns pelos outros, participarmos da igreja do Senhor Jesus, mesmo afastados. O desafio foi lançado aqui na igreja de cada ministério usar os meios de comunicação e fazer seus estudos, e tem acontecido isso, graças a Deus. Isso é se esforçar e ser participativo. É não deixar a chama apagar. É não deixar com que o evangelho se esfrie na vida de muitos. Porque na igreja tem muitos que são imaturos e não maduros. Muitas pessoas precisam ser motivadas e incentivadas. E você, como crente maduro, é esse que deve então ser participativo e esforçado para que o outro entenda a necessidade de estarmos juntos, mesmo em oração e em sintonia, mesmo não estando no templo. Esse é o tempo que o Senhor separou para podermos orar mais uns pelos outros. E a conclusão é essa: crentes de oração, crentes maduros, crentes convictos, crentes que fazem a vontade do Senhor e crentes que se esforçam para que a obra do Senhor avance. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós queremos agradecer por essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz através da santa e bendita palavra. Que possamos olhar para Epáfras e seguirmos esse exemplo de um crente fiel ao Senhor, um crente de oração, um crente dedicado à obra do Senhor, um crente que participa da obra do Senhor. Que possamos olhar para Ele e queremos então imitá-lo. Abençoa a Tua igreja, Senhor, espalhada. Abençoa a Igreja Batista Bortolândia, cada família e seus membros. Abençoe, Senhor Deus, os nossos governos. Abençoe esta nação. Abençoe aqueles que estão na linha de frente no combate a essa epidemia. Abençoe aqueles que
por algum motivo tem que sair de suas casas para o trabalho que é essencial, livra de todos os males. Nos dá graça, Senhor Deus, seja misericordioso conosco, abençoa-nos, Senhor, livra-nos, nos dê condições, Senhor, de trazer o pão de cada dia aos nossos lares, não deixe faltar, nos fortaleça, Senhor, mais e mais, derrame graça sobre nós, nos abençoe nessa noite de domingo, e que a semana possa ser uma semana abençoada, uma semana de muitas lutas, mas uma semana de vitórias no nome do Senhor Jesus. Visita cada família desta igreja, proteja os seus lares, proteja suas casas. Muito obrigado, Senhor, pela semana que passou, e que essa seja uma semana abençoada, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que possamos estar juntos nessa próxima quarta-feira, às 20 horas, para a transmissão da mensagem do Senhor. Deus te abençoe.